Graças a Deus. Eu glorifico o nome do Senhor Jesus por mais um dia. E quero louvar a Deus pela tua vida também. Tenho certeza que o Senhor vai falar de uma forma especial ao teu coração. Por isso eu peço que nesse momento você se desligue daquilo que eu chamo de natural e que você nesse momento abra o seu coração para que as coisas de Deus elas possam de alguma forma se apresentarem até você e fazerem parte da sua vida. Nessa noite eu escolhi um tema para reflexão desse dia. E o tema é o seguinte: o que fazer quando lhe faltar coragem? Talvez você não saiba a resposta, mas talvez você já viveu ou talvez esteja vivendo momentos como esse, dos quais você não sabe o que fazer. Quando de repente a coragem parece que ela sai de cena, ela sai de mansinho. Parece que a coragem nos abandona. Naquele momento que dá vontade de você correr, fugir. Aquele momento que dá vontade de você se esconder. E você não sabe o que fazer. A minha intenção nessa noite é, através da palavra, trazer essa resposta para o seu coração, para que você, nesses momentos que você vier a atravessar, você saiba como lidar com ele. Uma das coisas que você vai precisar é a chamada confiança. Confiança é algo que vai lhe fazer bem, que vai me fazer bem e que pode de alguma forma nos ajudar a seguir adiante e não ficarmos no meio do caminho. Enfim, o que diz na palavra do Senhor? Os discípulos estão dentro do barco com Jesus. O que se diz que já é tarde, tudo está escuro. E naquele momento o vento começa a soprar forte. O ruído, o barulho daquele vento começa de alguma forma a assustar aqueles que estavam dentro do barco. Os discípulos de Jesus começam a se apavorar. O que se diz é que Jesus simplesmente está deitado, com a cabeça no travesseiro. Ele está descansando em meio à tormenta. E a palavra do Senhor nos continua dizendo que por causa da forte força dos ventos que sopravam ali, o mar ficou bravio. As ondas começaram a se arremeter e se arremessar para dentro do barco. Naquele momento, aquele barco se transformou em um cenário de terror, de espanto. Todos estavam ali paralisados diante daquela situação. O medo havia tomado conta do coração deles. E Jesus simplesmente descansava diante de toda aquela tribulação. Até que, em algum momento, os discípulos, desesperados e aterrorizados, sem saber o que fazer, eles decidem então olhar para Jesus. Olham para Jesus e o acordam, dizendo: Senhor, o Senhor não se importa com a gente, nós vamos morrer, e o Senhor parece que não está ligando. Talvez você, meu irmão, esteja vivendo por um momento como esse. Momento esse que você não sabe o que fazer diante do acontecido. Você não sabe como lidar com a situação. E para você simplesmente parece que Jesus está dormindo. Ele está indiferente em relação àquilo que você está vivendo. E então os discípulos despertaram Jesus gritando: Senhor, nós vamos perecer. E Jesus se levanta e diz para eles: por que vocês são tão tímidos? Essa palavra tímidos carrega em si mesmo o significado de covardia,
por que que vocês são tão covardes? E eu fiquei pensando sobre isso. Se eu estivesse dentro daquele barco, naquele momento, assim como os discípulos, eu também iria agir. Naquele momento, eu acredito que muitos deles fizeram o número 1 e o número 2 ao mesmo tempo. Tamanho foi o pavor, o espanto naquele lugar. Eu também teria feito a mesma coisa. Porém, Jesus dizer, por que vocês são tão tímidos? Porque nós estamos vivendo uma situação como essa. Mas quando Jesus chama a atenção deles, é para que eles, de alguma forma, viessem centrar o olhar deles na direção, no alvo certo. O que aconteceu foi que eles passaram o tempo todo olhando para a força do mar, para a força do vento. E o tempo todo eles passaram a exaltar aquela tribulação que estava acontecendo. Jesus estava ali do lado e eles pouco se importavam. E depois de muita tribulação, foi que eles se lembraram de Jesus. Mas até então, muitas coisas já haviam acontecido no emocional deles. Muitas coisas já haviam acontecido no corpo deles, físico. Mas enfim, eles acordaram Jesus e Jesus diz aquilo para eles, chamando a atenção para que eles tirassem os olhos dos ventos, tirassem os olhos do mar e da sua força e olhassem para Jesus. Meu irmão, não importa o momento em que você esteja vivendo, não importa se ele é um momento de terror, é um momento terrível. O importante é saber que Jesus, Ele está com você. Quando Jesus está conosco e nós temos esse entendimento, então um filme de terror, ele passa a se transformar em um filme de aventura. Muitas coisas começam a mudar, o ambiente onde Jesus está, ele tende a ser transformado num ambiente completamente diferente. Quando você passa a olhar para Jesus, a sua tribulação ela vai perdendo o seu sentido, o seu significado e a sua força. Então logo, ao invés do vento e o mar te assombrar, você, muito pelo contrário, vai rir junto com eles. O que Jesus estava tentando dizer para eles, olha, vocês não devem ser tímidos, covardes, porque eu estou aqui. Aleluia. Se Jesus estava ali com ele, então Jesus era a garantia de que eles não iriam morrer, de que o barco deles não iria virar, que eles não iriam à deriva. Meu irmão, nenhum outro discípulo estando ali, por mais que fosse capacitado a estar dentro daquele mar, não transmitia essa segurança. Poderia ser qualquer um outro nome da época. Ninguém jamais iria trazer esse conforto naquele momento tão difícil. Se fosse eu estando ali dizendo para os discípulos, olha, fiquem em paz, eu estou aqui, eles iriam ficar mais desesperados ainda, porque eles iriam olhar para mim e falar, pelo amor de Deus, agora nós estamos perdidos. É assim que muitas vezes eu me sinto quando vivendo por momentos tão difíceis. Algumas pessoas se apresentam dizendo, olha, eu estou com você nessa. E eu falo, meu Deus, e agora? Parece que a situação da gente, ela vai ser levada ao quadrado. Mas quem estava ali com eles não era figura humana, era o próprio Deus encarnado, era Jesus, aquele que é reconhecido no céu, na terra, embaixo da terra, aquele que consegue falar com ventos, que consegue falar com o mar. Eu nem sabia que o mar tinha ouvido, nem muito menos o vento, mas quando Jesus fala, tudo que não tem ouvido passa a ter ouvido. Meu Deus do céu, nessa noite eu espero que os surdos possam ouvir a voz de Jesus.
E que a voz de Jesus venha aquietar a tua alma, o teu coração. Jesus pode transformar esse ambiente que você está vivendo em um ambiente melhor. Mas para isso acontecer, você precisa, diante de tudo que está acontecendo, olhar para Ele e não ficar focando ou exaltando esse momento de tribulação. Depois que eles tiraram os olhos da tribulação e passaram a olhar para Jesus, eles passaram a sentir bonança e alívio. E nessa noite, Deus tem alívio para a tua vida. Ele tem calmaria para o tempo em que você está vivendo. Mas, meu irmão, eu insisto aqui em te pedir, olhe para o Senhor. O que fazer então quando lhe faltar coragem? Quando der aquela vontade de você recuar, de você se esconder, de você fugir? Eu tenho essa resposta. E essa resposta não vem de mim mesmo, mas ela vem do Senhor. É o próprio Deus quem vai falar com você através do que Ele deixou escrito. Mas foi Deus mesmo falando. Isaías capítulo de número 41. Eu quero ler aqui alguns versículos com você. Se você puder me acompanhar, acompanhe na leitura. Se não puder, apenas escute. Mas nós precisamos dessa resposta, e quem dá essa resposta então é o Senhor. O que devemos fazer quando lhe faltar a coragem, o que você deve fazer? Isaías capítulo 41, versículo de número 10. Jesus é Deus que está falando no versículo 10. Ele diz: não temas. Então, no momento em que lhe faltar a coragem, não temas, não fique com medo. E eu já dei a resposta aqui, por que você não deve ficar com medo? Porque o próprio Deus, Ele está junto com você, e é o que Ele vai dizer: não temas, porque eu sou contigo. Novamente, não sou eu, o irmão Júnior aqui, esse que vos fala, que diz que está com você. Não sou eu, senão você vai continuar temendo. Mas quem está dizendo isso é o próprio Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Se Ele é contigo, então quem pode ser contra você? Quem é capaz de te subjugar, de te vencer, de te expor? Quem é capaz de intentar alguma coisa contra aqueles a qual o Senhor diz: eu estou contigo? Primeira coisa, não temas. E Ele diz: porque eu estou contigo. Segunda coisa que Ele vai dizer, quando lhe faltar a coragem: não te assombres, não fique assombrados. Porque eu sou o teu Deus, não tenha medo, eu sou o teu Deus. Ele está dizendo: eu sou o teu Deus. E Ele diz mais ainda: você não deve ter medo. Ele diz: você não deve se assombrar, porque o fato de Ele estar contigo, Ele garante com isso o que Ele continua dizendo aqui: eu te fortaleço. Falta força, Ele te fortalece. Ele diz: eu te ajudo, eu sou o teu socorro bem presente no momento da tua angústia. Ele diz mais ainda: eu te sustento. É Ele quem vai cuidando de você, que vai suprindo as suas necessidades. E Ele diz: eu faço isso não com a ajuda de outras pessoas, mas eu faço isso com as minhas próprias mãos, com a minha destra fiel. É a ajuda de Deus, é o favor de Deus, é a graça de Deus sobre a tua vida. O que eu devo fazer então quando me faltar coragem? Não temer, não me assombrar. Eu preciso confiar no Senhor. Ele diz no versículo de número 13: porque eu, Senhor, o Senhor, sou o teu Deus e te tomo pela tua mão direita e te digo novamente: não temas, porque eu te ajudo. Ou seja,
Não importa qual seja a sua dificuldade ou a circunstância que você esteja vivendo, ou o ambiente a qual você esteja inserido, o Senhor está contigo. O fato de Ele estar contigo anula aquela ideia de que o Senhor vai vir te visitar em algum momento da tua vida. Anula aquela ideia de que o Senhor está distante de você. Anula aquela ideia de oração que se diz: quando o Senhor vai chegar para me ajudar. Meu irmão, talvez você que esteja me ouvindo esteja orando dessa forma, dizendo: Senhor, até quando eu vou ficar aguardando pelo Senhor? E eu estou aqui para te dizer que o Senhor já está contigo. Aleluia. Parece que você não está entendendo, mas Ele já está na tua vida, mesmo sem você entender. Foi para isso que Ele nasceu. O menino Jesus nasceu para ser o Deus Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Ele está comigo, Ele está com você, Ele habita em mim, Ele habita em você. Então Ele é quem te ajuda, e é por isso que você está aí do outro lado. E é por isso que você ainda está respirando. Porque até aqui, esse Deus, Ele tem nos ajudado. Ele diz mais ainda, olha: não temas, ó vermezinho de Jacó. Nós somos vistos como um simples vermezinho, né? Um vermezinho, mas mesmo sendo um vermezinho, nós podemos contar com a ajuda do Senhor. Isso é maravilhoso, porque o Senhor nos valoriza, mesmo nós sendo quem nós somos, com os nossos defeitos, com as nossas fraquezas, com as nossas falhas, com as nossas mazelas. E ele diz mais ainda: povozinho de Israel. É um povozinho. Nós somos homenzinhos, povozinho. É assim que Deus nos vê, como seus pequeninos. É dessa forma. Não fica com medo não, meu irmão. Ele está dizendo: eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. É Ele quem está dizendo. Se é Ele quem está dizendo, então, meu irmão, acredite. Ah, mas o que você está dizendo está escrito aí, quem me garante isso? Aí, meu irmão, você vai precisar experimentar essa confiança para poder ver o resultado dessa fé. E aí depois você contar a tua experiência, o teu testemunho, dizendo: eu simplesmente confiei no Senhor, esperei no Senhor, e o Senhor não me desamparou, porque Ele não desampara aqueles que nele esperam. Muito pelo contrário, o que se diz é que desde a antiguidade nunca se ouviu falar, nem com os ouvidos se percebeu, nem muito menos se ouviu dizer de um Deus como esse, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Isaías 64, versículo de número 4. Aí, ele continua dizendo mais ainda, em Isaías capítulo 43, sobre essa questão de quando lhe falta coragem. Meu Deus do céu, está faltando coragem? Ah, mas eu estou atravessando por um momento que você não entende. Eu estou passando pelo estreito, pelo fogo. Não importa onde você está passando, não importa o que você está atravessando. O que eu venho aqui te trazer é que você não está sozinho. Não temas, porque eu estou contigo. Olha o que ele diz em Isaías 43. Ele diz: mas agora assim diz o Senhor. Novamente é o Senhor dizendo: o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Novamente, não temas, porque eu é quem te remi. Eu te chamei pelo teu nome e tu és meu. Aleluia. E aí ele diz no versículo de número 2: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Ou seja, ele não diz que você não vai passar, ele diz que quando tu passares, chegou esse momento, você está passando, não temas, ele diz: eu estou passando contigo. Ele diz mais ainda: quando pelos rios tu passarem, eles não te submergirão. Quando tu entrares no rio, ele está falando de algo que está acontecendo.
não de algo que provavelmente possa acontecer. Ele está falando quando tu passares de algo que está sendo previsto, que irá acontecer em algum momento da tua vida, ainda que você esteja se escondendo com o medo, e o medo está te impedindo de atravessar esse mar, passar por essa situação, e está te impedindo de viver a realidade daquilo que Deus tem proposto para você, que está do outro lado desse rio, que está do outro lado dessas águas. Ele diz mais ainda: quando tu passares pelo fogo, ele não te queimará, e nem chama nenhuma arderá em ti. Meu Deus do céu, ele diz que nós passaríamos pelo fogo, mas que como sendo ele o Deus que passeia pelo fogo, o quarto homem da fornalha, ele estaria conosco, não nos deixaria sermos queimados, destruídos pela chama do fogo. Muito pelo contrário, ele nos daria o livramento. O que ele diz então aqui é: eu vou te ajudar a vencer, pode contar comigo, você nunca vai estar em momento nenhum sozinho. Você vai passar, você vai atravessar, você vai entrar, você vai vencer, porque o Senhor, ele vai junto com você. Louvado seja o nome do Senhor. Confiar no Senhor é tudo. E é isso que nós precisamos. No momento em que falta coragem, confia no Senhor. Ah, mas fulano não está aqui comigo. Fulano não, mas o Senhor está. Então confia no Senhor. Quem é que vai entrar no fogo com você? Quem é que vai entrar dentro das águas com você? Ninguém, meu irmão. Vai ter um monte de gente assistindo você entrar, mas não para entrar com você. Mas o Senhor é aquele que entra com você. É aquele que quando diz eu estou contigo, ele não fala isso da boca para fora, como muitas pessoas fazem quando dizem eu estou contigo. Meu Deus do céu, eu já ouvi isso de tanta gente. Esses que diziam estarem comigo, na maioria deles desapareceram. Procurei, não os encontrei. Sumiram. E eu pergunto, cadê eles? Eles se foram, mas o Senhor ficou. E por que o Senhor ficou? Porque o Senhor não é homem para mentir. O homem mente, o homem diz, pode contar comigo, mas na hora do vamos ver ele foge. Mas o Senhor não. O Senhor está conosco. Ele diz, não temas, pode ser o evento que for, ele vai participar desse evento comigo e com você, tanto sendo um evento bom, como sendo um evento ruim. No Salmo de número 23, versículo de número 4, o salmista Davi, que exercia essa confiança no Senhor, depois de ter tido muitas experiências com Deus, ele diz no versículo 4, ainda que eu, e essa é uma condição que ele diz que pode ocorrer, como ocorreu muitas vezes, que eu caminhe pelo vale das trevas, da sombra e da morte. Ele diz que se ele passasse por um ambiente como esse, aterrorizador, ele diz, eu não temeria mal nenhum. E por que ele não temeria? Porque ele entendeu que ele não passaria por esse local de trevas, de medo e de assombro sozinho, mas que o Senhor passaria com ele. Tu estarás comigo, a tua vara e o teu cajado irão me consolar. Ou seja, ele diz no Salmo de número 139 que se eu fizesse a minha cama no Seol, no inferno, até assim eu descansaria, porque as tuas mãos estariam lá. O que eu estou querendo dizer com isso? Não importa o ambiente que você esteja, se o Senhor estiver com você, trevas vira a luz, inferno vira até um paraíso, porque o Senhor, Ele muda os ambientes, Ele muda as estações, o Senhor muda tudo, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. E aí você duvida ainda de que um Deus tão grande como esse, Ele de alguma forma não tem condições de te socorrer por causa de um desemprego? Ah, meu Deus do céu, por causa de uma enfermidade? Ah, meu Deus, por causa de uma separação?
Ah, meu Deus, por causa de uma traição, por causa de uma perca. Pelo amor de Deus, Deus, Ele pode não só te socorrer, mas Ele pode te surpreender. Ele pode fazer com que a tua vida agora, que parece que não tem valor e significado nenhum, venha a ser uma vida com valores e com significados. Ele faz isso, ele pega o pobre do monturo, do lixo, ele pega o necessitado e ele faz ele se assentar na mesa com o seu Senhor. Ele faz isso porque Ele é Deus. Ele confunde não só a cabeça das pessoas, Ele confunde a nossa também. Porque muitas vezes nós mesmos somos incrédulos. Nós mesmos não cremos. Muitas vezes não é nem as pessoas do lado de fora. Muitas vezes somos nós que impedimos a ação de Deus porque nós o diminuímos, o limitamos. Nós exaltamos tudo o que acontece com a gente e chamamos tudo aquilo que vem contra nós de gigante, de grande luta. Meu Deus do céu, que gigante! Gigante é o teu Deus, que é maior do que todas as coisas que estão presentes nesse mundo. Davi, ele não estava falando isso da boca para fora. Foi um homem que sabia do que estava falando, não era conversa fiada. Ele teve experiência com Deus. Um menino desse novo, com 17, 18 anos, enfrentou um leão, enfrentou um urso no nome do Senhor. E aí você vai dizer para mim, isso é uma loucura. É uma loucura se ele tivesse enfrentado sozinho. Mas ele não enfrentou sozinho, o Senhor estava junto com ele. Meu Deus do céu, e assim ele venceu o urso, assim ele venceu o leão. Aí depois veio um gigante de não sei quantos metros lutar contra ele, um menino. O gigante chamou ele de cão, falou, poxa, vocês mandaram um cão para lutar comigo? Você vai vir com um pedaço de pau para querer me derrubar? E ainda esnobou, ainda quis humilhar Davi. E Davi disse, olha, tu vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Você vem contra mim todo aparelhado, mas eu vou contra ti. No nome do Senhor dos Exércitos. Meu Deus do céu, isso é confiança. Ele não usou a armadura de Saul, porque se ele tivesse usado a armadura de Saul, ele teria perdido aquela batalha. Ele estava revestido, era das armaduras espirituais, era do poder, era da graça, era do favor de Deus. Meu Deus, falar que Daniel, na Babilônia, ele foi jogado dentro da cova dos leões que estavam famintos, e os leões não fizeram nada. Meu Deus, os leões serviram como uma espécie de conforto para ele naquela noite, que nem frio ele passou. Ele se esquentou no pelo daqueles leões. Serviram como travesseiro para ele. E aí você diz que loucura, e mais uma vez eu digo, loucura se ele estivesse sozinho lá. O Senhor estava com ele. E aí os leões não fizeram absolutamente nada, porque respeitaram aquele que era o verdadeiro leão da tribo de Judá. Meu Deus do céu, veja o que aconteceu depois. Lançaram outras pessoas lá, que antes de caírem no chão já foram devoradas no ar mesmo. Meu Deus, Deus, Ele dá livramento, mas precisa dar essa confiança ao Senhor. E quando eu posso fazer isso? É justamente nesse momento que você está vivendo. Que você está esperando o dinheiro cair no teu bolso, dinheiro entrar na tua conta. Esse momento que você está sem nada. O que se diz no Novo Testamento é que havia uma mulher padecendo com fluxo de sangue, que procurou toda a junta médica da época, os melhores médicos, procurou os melhores lugares para se tratar e não conseguiu estancar aquela hemorragia. O dinheiro dela acabou e o que se diz é que ela só ia de mal a pior. Mas quando ela foi até Jesus, de uma forma gratuita, ela recebeu a cura dela instantaneamente. Meu Deus do céu, o homem só sofre quando ele passa a confiar no dinheiro, na riqueza, em homens, em mulheres. Mas quando você confia no Senhor, as coisas mudam. Uns confiam em carro, cavalos, nos cavaleiros, mas nós todavia confiamos no Senhor. É por isso que muitos estão caindo, mas nós estamos de pé. Porque o Senhor tem nos sustentado. E o Senhor ainda diz mais ainda, o meu justo pode cair até 7 vezes, mas vai levantar. Porque quem levanta ele é o Senhor. Você não está sozinho, meu irmão. Não está. Mas infelizmente, mesmo ouvindo uma palavra como essa, ainda assim não conseguimos exercer a confiança. O cara começa a andar, ele está até dizendo, eu estou andando com Deus, Deus está comigo, mas dentro dele tem um medo tão grande que só Deus que está vendo. Ele está tremendo o tempo todo. Ele está indo inseguro, com dúvida. Talvez você esteja andando assim na presença do Senhor.
Está andando assim porque tem um monte de gente indo junto com você. E você está confiando nesse monte de gente. Eu estou no meio deles, ninguém está me vendo aqui, ninguém está vendo o meu medo, mas o Senhor está vendo o seu medo. Assim como Ele está enxergando o meu também. Mas tem uma palavra para você que está se escondendo no meio da multidão aí. O Senhor está te vendo. Ele conhece as tuas fraquezas, Ele conhece tudo que está dentro do teu coração. Não adianta dizer eu tenho fé, quando Deus sabe que aí só tem incredulidade. Não adianta dizer eu confio, quando o tempo todo está dizendo, será que Deus é comigo mesmo? Êxodo capítulo de número 14. Êxodo capítulo de número 14. Eu quero ler uns versículos aqui. Eu não sei nem se vai dar tempo de ler esses versículos, mas eu vou dar uma resumida e vai ser agora. Êxodo capítulo de número 14, quando Moisés envia os 12 espias para sondar a terra de Canaã, terra que Deus havia prometido, aquela terra boa, larga, espaçosa. Então ele envia os seus espias até aquela terra, de Canaã, Jericó, para que eles sondassem a terra, e eles foram. Depois de 40 dias, o que se diz é que eles retornaram. E quando eles retornam, olha só o que nós vamos ver. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos achar aqui. Eles vão até lá e o que vai acontecer? Eles vão trazer o relatório. E no relatório que eles vão trazer a Moisés, isso está em Números, me perdoa, está em Números, capítulo de número 13, depois nós vamos ler lá no 14 de Êxodo. Eles voltam com um relatório de como era aquela terra, e está escrito assim no capítulo 13, a partir do versículo 25. Ao cabo de 40 dias, eles voltaram de espiar a terra. Caminharam, vieram até Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel. Havia muita gente naquele lugar. Eles chegaram até aquela congregação com frutos trazidos daquela terra para apresentar a Moisés, e relataram a Moisés no 27 que eles haviam ido e haviam dito: a terra é boa verdadeiramente como Deus havia dito que ela era. Porém, no versículo 28 ele vai dizer: o povo que habita nessa terra é poderoso. A terra é maravilhosa, Deus prometeu, mas o povo que está lá é poderoso. Olha só, exaltando o povo daquele lugar. E as cidades são muito grandes e fortificadas, ou seja, a terra é boa, mas o povo é poderoso. A cidade é fortificada, ela é grande. E também vimos ali os filhos de Anak, que eram da descendência dos gigantes. E aí então complicou, lá tem gigante, lá o povo é poderoso, a cidade é fortificada, a terra é boa, mas é impossível entrar dentro daquele lugar. Mas não foi Deus que prometeu? No versículo 29, os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, amorreu habitam na montanha, e eles vão trazendo um relatório. No versículo de número 31, porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque eles são mais fortes do que nós. Eles viram a terra que Deus prometeu, mas falaram: não dá para tomar posse daquela terra, porque o povo é mais forte do que nós. Mas e Deus nessa história? Não é mais forte do que aquele povo? Então eles não estão olhando para Deus, eles estão olhando para o povo, eles estão olhando para aqueles gigantes. No versículo 32 ele diz: e diante dos filhos de Israel se infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual nós passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E o que foi que aconteceu? Eles causaram medo no coração de outras pessoas, que esqueceram da promessa feita por Deus, e o único desejo que eles tiveram era de recuar, de desistir. Era o que diz o tema dessa mensagem. Eles, ao invés de se encorajarem, mas a coragem deles acabou no momento que eles ouviram a notícia, nos momentos que eles viram as dificuldades. Mas no meio deles havia um homem com um espírito diferente, chamado Caleb. E Josué, olha o que Caleb vai dizer no versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha só, meu irmão,
Eu estou aqui nessa noite não para te colocar mais medo, não para te deixar mais espantado e assombrado, mas para te dizer, vamos, com fé. Estamos juntos nessa jornada, nessa caminhada. E aquilo que o Senhor prometeu, com certeza nós iremos alcançar. Essa promessa não diz só respeito a mim, diz respeito a você, diz respeito a cada um de nós. Não tenha medo, mas o diabo está no caminho. O que é o diabo diante da grandeza do nosso Deus? Mas é um exército, meu irmão, com o teu Deus você atravessa os exércitos. Mas é muralha, com o teu Deus você vai saltar as muralhas. É com Deus, sem Ele não. Sem Ele nós vamos ser devorados, nós vamos ser como um pedaço de pão para que qualquer um possa devorar. No versículo 33 do capítulo 13, eles continuam dizendo, nós vimos gigante, ali os filhos de Anak, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto. Eles estão dizendo, olha, nós aos nossos olhos nos víamos como gafanhoto, e aos olhos deles, eles nos viam da mesma forma. Meu Deus do céu, como você está se vendo? Talvez você esteja se vendo até mesmo como um gafanhoto, um inseto, não importa, uma barata. Talvez você se veja assim. Mas eu não quero que você olhe para você, pelo amor de Deus, olhe para o Senhor. Porque se você olhar para o Senhor, o inseto prevalece diante de qualquer gigante, diante de qualquer situação que esteja acontecendo. Louvado seja Deus, por isso, seja como Josué, não temas. É assim, nós vamos passar, nós vamos atravessar. É o que ele vai dizer junto com Josué no versículo 6 do capítulo 14. Eles disseram a todas aquelas pessoas, olha só, no versículo 7, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa, e se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará essa terra. Não somente sejam rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. E retirou-se deles seu amparo, e o Senhor é conosco, e não temais. Mas mesmo ele dizendo isso no versículo 10, aquelas pessoas, aquela congregação, ao invés de dizer, poxa vida, olha, um homem falou aí, nos incentivou, falou algo para nos animar, mas sabe o que foi que aconteceu? Eles ouviram aquela palavra de Josué, de Caleb, de estímulo, dizendo, vamos avançar, de encorajamento, e eles quiseram apedrejar a Josué e a Caleb, porque acharam aquilo uma afronta. Meu Deus do céu, será que você não está querendo apedrejar a pessoa errada? Às vezes eu fico só pensando, a gente fala tanta coisa boa para as pessoas e as pessoas levam tudo para um outro lado. Acha que a gente somos contra elas. E ao invés de andar do nosso lado, estão querendo lutar contra nós. Meu Deus do céu, não seja rebelde, foi o que eles falaram. Eu não estou lutando contra você, eu estou junto com você nesta, meu irmão. Esse barco não é um barco tão pequeno que só cabe você, não. Esse barco que nós estamos representa a Arca de Noé. Estamos todos dentro do mesmo barco e eu creio que nós vamos chegar no local de destino e o nosso barco não vai afundar, porque esse barco, o Senhor está nele. Já disse isso por várias vezes. Louvado seja o nome do Senhor. O que se diz mais ainda sobre essa questão do medo? O povo com muito medo diante da travessia do Mar Vermelho. Moisés está conduzindo um povo que foi tirado do Egito. Êxodo capítulo 14. O povo está indo todo feliz, comeram ali no meio do caminho, estão todo animados. Só que chegou um momento em que eles olharam para frente e viram o mar. Olharam para trás, eles viram Faraó, os seus carros e cavalheiros. E eles temeram. E aí o que vai acontecer? Os filhos de Israel se levantaram os olhos e eis que os egípcios vieram contra eles. Eles temeram muito ao medo. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés, será que não havia sepulcros no Egito que nos tirasse de lá para que nós viéssemos morrer nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? E agora eles olham para Moisés e dizem, poxa, você tirou a gente lá do Egito para morrer. Aqui não tinha sepulcro lá, não tinha cemitério lá. Essa era a fé do povo, que provaram as maravilhas de Deus no deserto, mas que no momento da dificuldade ficaram com medo. Eles estavam andando no meio do povo, pareciam ter fé, mas agora mostraram que não tinham fé nenhuma.
Aí eles disseram: não é isso que te dissemos lá no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora vir os egípcios, servir os egípcios do que morrer nesse deserto. Para eles o melhor era servir os egípcios, era melhor ser escravo. Eles não queriam a liberdade, porque a liberdade estava assustando eles. E aí no versículo 13, Moisés porém respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor vos dará ainda hoje. Os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Meu Deus do céu, aquietai-vos e sabeis que o Senhor é Deus. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. É o momento de nós não murmurar, é o momento de nós não queremos diminuir o nosso Deus. É momento de, mesmo com os nossos medos e temores, atravessarmos o que é que esteja no nosso caminho, porque a ordem de Deus é para que a gente venha marchar. O que foi que Deus disse a Moisés? Diga a esse povo que marche. Meu Deus do céu, o que Deus está pedindo para você, meu irmão? Marche. Ah, mas é o mar que está na minha frente. Não importa, porque se você voltar para trás, você vai abraçar o inimigo. Mas se você andar para frente, você vai passar pelas águas, elas não vão te submergir, porque o Senhor vai passar com você. E foi o que aconteceu. O Senhor passou com eles e nenhum deles pereceu, nenhum deles foi destruído. Para nós terminarmos, o que eu devo fazer quando me faltar coragem? Quando me faltar coragem, eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso acreditar que Deus está comigo e que a minha força, ela não vai prevalecer, mas a força de Deus prevalece diante da minha fraqueza, porque Ele diz: diga ao fraco que eu sou forte. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 e versículo 7, ele diz: humilhai-vos embaixo das potentes mãos de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Enquanto nada acontece, enquanto o cenário está assim do jeito que está, esteja embaixo das mãos de Deus. Não importa esse cenário que nós estamos vivendo no mundo, tanta coisa ruim acontecendo, você não está vivendo sob o domínio desse mundo, sob o domínio da potestade das trevas. Não! Você está vivendo embaixo das potentes mãos de Deus. Ele está te guardando. E Ele diz mais ainda: porque no tempo oportuno Ele vos exaltará. Agora lançai a Ele a vossa ansiedade. O que tem feito as pessoas perder a coragem, desanimar, retroceder, voltar atrás, querer desaparecer e até mesmo sumir, é justamente a ansiedade, porque a ansiedade, ela tenta antecipar aquilo que você não consegue ver com seus olhos. Ela faz você sofrer por antecedência. Ela faz você imaginar o pior quando o melhor de Deus está se aproximando da tua vida. Márcia, você está me ouvindo e eu tenho algo de Deus para te falar nessa noite. Muitas vezes a nossa ansiedade, muitas vezes, escute isso, ela nos faz sofrer por antecedência. Porque hoje nós olhamos a situação e não conseguimos ver as portas abertas. E é por isso que nós precisamos lançar nossa ansiedade no Senhor. Porque muitas vezes a nossa ansiedade não traz para nós aquilo que seria a verdade. Muitas vezes o que ela sinaliza para você é algo que não existe, é algo que não é real, é algo que não é verdadeiro. Mas aquilo que é verdadeiro está se aproximando de você, está se aproximando de cada um de nós. Sendo assim, lute contra você mesma, luta contra a sua própria ansiedade, que não muitas vezes quer deixar você ver aquilo que Deus tem para a tua vida. Não só para a sua, para a minha, para a vida de cada um de nós, para todos aqueles que estiverem vendo essa live. O melhor de Deus está chegando, está se aproximando. Mas nós precisamos nos manter íntegro, precisamos nos manter firmes. Ele diz: lançai a vossa ansiedade no Senhor, porque é Ele que tem cuidado de vós. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, ele diz que uma série de pessoas não vão entrar no reino dos céus. E uma dessas pessoas são justamente a classe daqueles que são covardes, tímidos. Meu Deus do céu, como ser covarde sabendo que Deus está contigo?
Como ser covarde e querer fugir sabendo que Deus está caminhando junto conosco? Isso é um absurdo. É por isso que aquele que tira a sua própria vida, ele está sujeito a ir para um lugar terrível de sofrimento. É claro que eu não estou generalizando, dizendo que todos que fazem isso vão para um lugar como esse. Quem sou eu para mandar alguém para o céu, para o inferno? O que eu estou querendo dizer é que existem casos e casos. Muitas vezes o que levou aquela pessoa ao suicídio, muitas vezes é uma questão que só Deus conhece e que foge da realidade daquilo que seja normal. Eu não estou falando de uma pessoa com sã consciência que tira a vida, eu estou falando de alguém perturbado por uma certa situação, por uma angústia muito grande que faz isso. Então quem vai julgar é o Senhor, não sou eu que julgo. Muito pelo contrário, eu acredito que tem muito suicida que está no céu. É assim que eu acredito, de acordo com a palavra de Deus. Então a palavra é essa: confie no Senhor. Hoje a maioria dos homens, eles estão se escondendo com medo. Mas eles estão se escondendo com medo, mas não é de Deus. Eles estão com medo de si mesmos. Essa é a verdade. É por isso que nós não queremos mostrar a cara. Você lembra de Adão? Quando cometeu o pecado no jardim do Éden, a primeira coisa que ele fez foi se esconder. Se escondeu atrás das árvores. O Senhor passava pelo jardim e o Senhor chamava pelo nome de Adão: Adão, onde tu estás? E Adão disse: eu estou aqui entre as árvores, Senhor. Eu ouvi a tua voz e por isso eu me escondi. Eu escondi porque eu estava nu. Então veja, ele se escondeu não porque ele estava com vergonha de Deus. Ele estava com vergonha dele mesmo. Porque quando ele olhou para ele mesmo, ele não conseguiu se ver da mesma forma. A culpa estava sobre a vida dele. Talvez você, meu irmão, esteja vivendo essa realidade de não querer se aproximar de Deus. Talvez você esteja vivendo essa realidade de não saber o que fazer no momento que falta a coragem, justamente por vergonha. Por você ter feito algo que você sabe que foi errado, que entristeceu o coração de Deus. E você sabe que Deus está te chamando, mas você está com vergonha de sair. E essa vergonha é de você mesmo. E eu estou aqui para te dizer: o Senhor hoje, Ele te cobre do seu pecado. Através do sangue de Jesus, Ele te perdoa. E Ele diz para você: não há nenhuma condenação mais sobre a tua vida. Ele te diz: vem para fora. Ele quer cuidar de você. Deixa a culpa de lado e começa a viver a realidade do que seja novo com o Senhor. Ele tem algo inédito, algo especial para você e para fazer na tua vida. Eu quero orar pela tua vida nesse momento. Quero te abençoar através da oração, pedir para que o Senhor venha nos alcançar. Hoje a minha prima recebeu o diagnóstico de que está com Covid e graças a Deus ela já está até se recuperando, mas a minha tia e uma outra pessoa que morava com ela junto, talvez, que moram com ela no caso, talvez estejam também com esse vírus. E nós vamos orar. E eu tenho certeza, meu irmão, que Deus continua sendo maior do que esse vírus. Aleluia. E maior do que qualquer outra situação que esteja acontecendo na sua vida. Vamos orar e vamos pedir para Deus fazer o que Ele fez naquele barco, trazer alívio, trazer paz. Talvez o ambiente continue sendo de terror, mas dentro de você vai sentir uma paz muito grande. Você vai aprender a conviver em qualquer ambiente, porque o que vai fazer a diferença na tua vida não é os lugares por onde você anda ou aonde você vai. O que vai fazer a diferença na tua vida é aquele que está habitando em você. Você não está sozinho, por isso não temas. Senhor, eu quero te glorificar, meu Deus, por esse dia maravilhoso, por esta noite abençoada. Eu quero te louvar pela vida dos meus irmãos que estão espalhados por esse mundo. Cada um deles vivendo as suas lutas, as suas dificuldades, as suas tribulações. E eu quero rogar a Ti, Senhor, os alcance nas suas necessidades, nas suas fraquezas. Meu Deus, que o Senhor venha acalmar os ventos e as tempestades, Senhor.
que eles possam viver a realidade daquilo que seja bonança. Abra as portas para o teu povo, Senhor. Supre as necessidades dos teus filhos, meu Deus. Coloca as coisas no lugar, Senhor. Essa pessoa que está dizendo, agora eu vou passar a confiar no Senhor. Essa pessoa que mesmo sem ver, está crendo e pela fé, meu Deus, ela crê que o Senhor está com ela, que o Senhor está com ele. O que o Senhor diz no livro dos Hebreus é que o nosso costume seja sem apego excessivo ao dinheiro e que nós devemos nos contentar com o que nós temos, porque Ele disse, o próprio Deus, eu nunca vos deixarei, eu nunca vos desampararei. O Senhor é o Deus que não desampara, o Senhor é o Deus que não deixa. Por isso o Senhor diz que com confiança nós podemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, eu não temerei o que me possa fazer o homem. E o Senhor diz mais ainda que nós não podemos ser como aqueles que recuam, que retrocedem, que vão atrás, meu Deus, para a perdição, mas que nós temos que ser como aqueles que avançam para a conservação do Espírito, Senhor. E nós estamos avançando nessa noite, colocando a nossa vida nas tuas mãos, meu Deus, e não importa o que iremos atravessar, nós iremos atravessar contigo, nós iremos passar contigo, e isso só não vai acontecer se nós não cremos, meu Deus, porque até mesmo quando nós não cremos, o Senhor se faz presente. Que a tua luz venha resplandecer nas nossas trevas, Senhor, que o Senhor venha agora examinar os corações, e o Senhor venha tirar toda a fobia, todo o trauma, meu Deus, toda a culpa, todo o excesso, meu Deus, caia por terra agora, que essa pessoa venha ser preenchida pelo teu Espírito. Produza, meu Deus, curas na vida do teu povo, tanto na alma, tanto no espírito, meu Deus, quanto no corpo físico. Que você possa aprender, meu irmão, a consolar a sua própria alma com o Consolador, aquele que te consola na dor, dizendo: aquieta minha alma dentro de mim, espera no Senhor. Alcança a minha prima Rosário, Senhor, a minha tia que está ali com ela, Juraci, a mineira, coloca as tuas mãos, Senhor, meu Deus, que haja uma restauração na vida delas, e que esse mal não prevaleça, assim como eu também te peço na vida de todos aqueles que estão passando por esta mesma aflição. Alcança e abençoa em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu entrego todos os meus irmãos nas tuas mãos e peço a tua bênção, que enriquece e que não acrescenta dores. Que Deus abençoe a tua vida. O que fazer quando lhe faltar coragem? Bom, a resposta foi dada. Eu espero que você tenha entendido e que, tendo entendido, você possa se transformar num vencedor. Não um vencedor que acumula tesouros, dinheiro, recompensas desse mundo, mas um vencedor que se enche a cada dia da confiança, da certeza, da esperança e da fé de que vai vencer, mesmo quando a derrota está diante de você, rindo da sua cara. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.